Boa noite, estamos ao vivo. Graça e paz do Senhor Jesus para os irmãos e as irmãs. Louvamos a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos concedido. Ele cuida das nossas vidas, não nos desampara e sempre está conosco. E mais uma noite temos a oportunidade de estar com Ele para o louvor e a glória do Seu nome. Paz do Senhor para minha esposa, para o Arthur, para a Letícia. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui para a nossa live. A Esther, graça e paz do Senhor Jesus. A Auricélio. Espalha a notícia aí. Vão convidando outras pessoas para participarem da nossa live nesta noite. Louvado seja Deus. Estamos atravessando aí um período de quarentena e temos que aproveitar as oportunidades para podermos não nos distanciarmos, do nosso propósito como igreja. Então, na medida do possível, vamos fazendo aí nossas lives para pregar a palavra de Deus, para louvar o Senhor. Amanhã é a nossa live de louvor, certo? Então, você já pode também ir espalhando a notícia. Boa noite, Natiele. Paz do Senhor para você, para o Pedro, para a Celina e o Zaio, para o seu esposo. Paz do Senhor para todos. E vamos já orar e dar esqueça de nas suas orações orar pelo nosso estado, nosso Brasil. São dias difíceis, são dias tenebrosos, porque é uma doença que não tem vacina, não tem um remédio específico, e as autoridades não se decidem o que tem que usar, o que não tem que usar, e isso só traz insegurança para a população. Boa noite, irmã Germana, paz do Senhor. Isso só traz insegurança para a população. Então nós temos que interceder somente Deus para ter a resposta certa, para poder trazer a indicação, do que deve ser feito. Boa noite, Renata, paz do Senhor, glória a Deus. Bom, feche seus olhos, vamos orar, interceder uns pelos outros, Peço oração pelo o Cláudio, o irmão do Auricélio, ele sempre tem pedido oração, então lembre-se dele também nas suas orações. Peço oração por mim e por minha casa em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Pai e eterno Deus, nesta noite tão maravilhosa que o Senhor nos concede, somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia, por mais uma provisão, a nossa vida, a nossa mesa, pelo que o Senhor tem proporcionado para nós. O Senhor tem guardado as nossas vidas, tem nos protegido, meu Deus, para que o pior não venha a acontecer conosco. E pedimos, meu Pai, por nossa intercessão, que essa proteção também seja estendida para a vida das nossas famílias. Que o Senhor venha a visitar a cada um, Senhor. Ó, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa tocar nos corações daqueles e daquelas que ainda não Te conhecem, e que o Senhor possa, meu Pai, transformar as suas vidas, assim como o Senhor tem transformado a nossa, tem, meu Deus, nos colocado, nos firmado nesse caminho de salvação. Toma a frente de tudo, nos dá a orientação pelo Teu Santo Espírito, para o que formos fazer aqui nesta noite, seja exclusivamente para a Tua honra e a Tua glória. Alcança nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando as lives, como também quem estiver assistindo pelo YouTube. Ó, meu Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada sobre a vida de todos e de todas, para a honra e a glória do Teu nome, que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Bom, nada melhor do que começarmos louvando ao Senhor. Então vamos louvar a Deus. Pai Senhor, para a irmã Marluce, para a Gardênia com o Romário, com a Valentina. Eu vou chamar aqui o Auricélio para ele trazer um louvor. Começarmos adorando a Deus, louvando o seu santo nome. Ele é muito bom, ele tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Pai Senhor. Pai Senhor, pastor, me ouve bem? Estou ouvindo, irmão. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de louvor, Glória a Deus. E estamos aqui anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo,
todo aquele que possa ver esse vídeo depois. Só há um Senhor em quem podemos confiar e clamar, que é Jesus Cristo. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, e em teu silêncio o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, e em teu silêncio o tédio é imenso, só desilusão. Mas diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que ele possa essa luz apagar. Outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Louvado seja Bate Jesus. no peito, meio sem jeito, teu coração. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nada, meu irmão. Agradeço também. Fica na paz. Jesus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Avisando mais uma vez que amanhã será
a nossa live de louvor, certo? Foi quarta-feira passada, amanhã faremos novamente uma live de louvor, vamos adorar a Deus, vamos estar conectados. Nosso Deus, ele é um Deus onipresente, então onde estivermos adorando ele em espírito e em verdade, ele se faz presente. Então podemos estar distantes materialmente, mas espiritualmente nós temos que estar conectados com Deus e procurando, né, manter firme a nossa comunhão uns com os outros, né? Nos comunicando, falando, e isso é muito importante. Então vamos lá, vamos para a nossa mensagem de hoje. Pega aí a sua Bíblia para fazermos a leitura inicial, que está no Evangelho segundo escreveu João. Vamos fazer a leitura, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 19 até o 29. Capítulo 1 de João, glória a Deus. Vamos ler do versículo 19 até o de número 29. Bendito seja Deus. Acompanhe a leitura, pegue a sua Bíblia para fazermos a leitura do texto sagrado, da palavra do Senhor. Vamos ler João capítulo 1, do versículo 19 até o de número 29. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24, versículo. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Nós estamos aqui com um relato, logo no início do Evangelho, segundo escreveu João. Lembrando que o João do Evangelho não é o mesmo João dessa narrativa. João, chamado Batista, o batizador, ele é outra personagem, outra pessoa aqui. Não é o mesmo que escreveu o Evangelho. E esse João que precedeu Jesus, anunciando a vinda do Messias, ele vai aqui apresentar o Cristo àquelas pessoas. Estavam ali naquela discussão: quem és tu? És tu Elias, o profeta? Lembrando que o profeta aqui é o profeta prometido na lei. Lá em Deuteronômio, Deus, através de Moisés, falando que levantaria no meio dos filhos de Israel o profeta, que deveria ser ouvido. Então, perguntaram para ele: és tu Elias? És tu o profeta? Ele vai dizer: não, não sou eu. E no versículo 29, ele vai aqui apontar quem é o Messias. Mas João irá chamar Jesus, irá apresentar Jesus, já fazendo uma conexão com a lei, dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos lá. Aqui, o que eu quero partilhar com vocês nessa noite é sobre o Evangelho de João como um todo.
como que ele apresenta Jesus Cristo no seu evangelho. Agora é o evangelista, o apóstolo João. Como que ele apresenta Jesus Cristo no seu evangelho? Vamos aqui contextualizar historicamente o evangelho de João. Há uma discussão entre os teólogos quando que esse evangelho ele foi escrito. E em alguns livros, em alguns, vamos dizer, tratados, colocam que o evangelho de João ele foi escrito antes das epístolas 1, 2 e 3 e do Apocalipse. Eles vão situar que o Apocalipse ele é o último livro a ser escrito no cânon do Novo Testamento. Será o Apocalipse. Assim como ele está no Novo Testamento, sendo o último volume, assim também é na história. Ele será o último a ser escrito dentro do cânon sagrado. Mas eu discordo disso. Respeito quem pensa o contrário, mas discordo disso. E vou apresentar o porquê que eu discordo. Vou apresentar aqui alguns fatos históricos para você poder entender quando que o Evangelho de João foi escrito e o propósito do Evangelho. Isso ficará mais fácil na nossa mente para entendermos como que João apresenta a Jesus Cristo. Vamos lá. Quando o imperador romano era Domiciano, ele vai mandar prender João na ilha de Patmos, mais ou menos no ano 85 depois de Cristo. Entendam bem. João ele não morreu em Patmos. Ele foi resgatado de lá, ele foi liberto de lá, solto. Então, o último ano de imperador de Domiciano foi o ano 94. Então não tem como João ter escrito o Apocalipse no ano 96, 98, como colocam, porque ele escreveu o Apocalipse em Patmos. Vamos já voltar para esse ponto. Quando Domiciano morre, quem vai ser o novo imperador é Nerva. E ele começa a ser imperador a partir do ano 94 depois de Cristo. Nerva, ele querendo ficar bem visto aos olhos dos cristãos, manda soltar todos os cristãos que estão presos e devolver todos os bens para eles, né, que havia sido tomado deles, dos cristãos, das cristãs, e ele vai agora mandar libertar. E nisso entra João que estava lá na ilha de Patmos. Quando João sai solto lá de Patmos, ele vai morar em Éfeso. Ele vai ali treinar pessoas, ele faz discípulos em Éfeso. Acredito que o mais conhecido foi Policarpo, um dos mártires da igreja primitiva do primeiro século. Então ele vai ali treinar novos apóstolos, não apóstolos no sentido de Cristo, mas no sentido de continuar a obra de Deus. E ele vai viver ali até aproximadamente o ano 117 depois de Cristo, quando, na época, o imperador romano já era Trajano. Ele vai morrer, o João, o evangelista, aproximadamente com 98 anos de idade. 98 anos de idade. Ele vai morrer lá para o ano 117, aproximadamente, depois de Cristo, aos seus 98 anos de idade. Enquanto João esteve em Éfeso, é que ele vai ali fazer com que os copistas escrevam o Apocalipse. Ele estava preso, ele não tinha regalias lá. Ele não tinha caneta, não tinha pena, papel, pele de animais para registrar. Ficou tudo aquilo dali na sua mente. E quando ele sai de Patmos, ele vai ali fazer com que um amanuense, um copista, venha a registrar o Apocalipse. Então, quando ele sai, é que ele vai escrever o Apocalipse. E depois que João escreve o Apocalipse, é que ele escreve o seu evangelho. Ele escreve o seu evangelho. Vamos lá. Se a última coisa que João escreveu foi o Apocalipse, como que ele poderia ter escrito lá em Patmos? E ele não morreu em Patmos, ele saiu e foi para Éfeso. Então não foi o último volume que João escreveu. E como que você pode afirmar, irmão, que o último volume que João escreveu foi o Evangelho? Porque se você comparar
com os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João é completamente diferente. Completamente diferente. E qual é o propósito do evangelho de João? É defender a divindade de Jesus. É mostrar que Jesus é Deus. Esse é o propósito, porque na época de João estavam aparecendo muitas heresias, dizendo que Jesus não era Deus. E ele vai escrever o evangelho para aqueles cristãos ali, para provar que Jesus é Deus. Por isso que esse é o último volume a ser escrito no Novo Testamento, é o Evangelho de João, e não o Apocalipse, como muitos acreditam. Então, infelizmente, não tem como comprovar isso de uma forma mais eficaz, porque os historiadores da época não registraram nada sobre isso. Apenas o Evangelho de João entrou no cânon sagrado quando foram ali compor o Novo Testamento. Mas vamos lá, a estrutura do Evangelho de João. Em João, ele vai apresentar alguns sinais, é assim que ele vai chamar. Ele pode chamar de milagre, uma vez ou outra, mas ele vai chamar de sinais que Jesus faz ali em meio às pessoas, em meio às multidões. São chamados sinais porque simbolizam os resultados que o Evangelho pode ter na nossa vida. Por isso que ele vai chamar de sinal, que é algo que é visto, é algo que é evidente, que todos conseguem enxergar. Então, os sinais simbolizam resultados que o Evangelho traz para a nossa vida. João ele vai utilizar os sinais como forma de demonstrar que Jesus é Deus. Se nós formos lá no capítulo 20 do Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, dirá da seguinte maneira, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja Jesus. Então, o propósito de João com o seu evangelho é provar que Jesus é o Filho de Deus e, respectivamente, fazendo parte da divindade. Como ele vai colocar no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É isso que João vai colocar. Então vamos lá. Na estrutura do evangelho há uma ordem crescente de sinais que traz um simbolismo e um significado muito relevante para as nossas vidas. Primeiro sinal que Jesus faz, bem conhecido de todos nós, a água transformada em vinho, em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou lendo essas referências, depois você vai aí acompanhando. Então, o primeiro sinal que Jesus vai operar aqui na terra, que João registra, como ele vai dizer no final, Jesus fez muitos outros sinais. E por que João só escolheu esses que eu vou mencionar aqui? Porque ele quer demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, o primeiro sinal que Jesus vai fazer ali e que João registra, a água transformada em vinho, João 2, do 1 ao 11. Todo mundo sabe essa história. Jesus, os discípulos, sua mãe foram convidados para um casamento. Chegando lá, passado alguns dias, o vinho acaba, não tem mais provisão de vinho, e Jesus vai e transforma a água em vinho. Transforma a água em vinho, para que aquela festa continue. Não vou entrar aqui em aspectos menores acerca da presença de Cristo nesse casamento. Mas o que quer dizer esse milagre? O ritual da lei agora está sendo substituído pela realidade da graça. É o que esse sinal quer dizer para nós. A água vai representar aquilo que é antigo. Tanto é que o vinho novo é melhor, porque o antigo está ultrapassado. O antigo caducou. Não serve mais para a vida das pessoas que querem servir a Deus. E agora ele vai substituir o pacto, a lei, aquilo que era mosaico pela realidade da graça. O vinho novo é melhor. O vinho novo somos nós.
a transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé nele, em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então eu e você estamos na presença de Jesus, não é porque fazemos alguma coisa boa, não é porque fizemos alguma coisa boa. Nós estamos na presença de Deus porque Ele teve misericórdia de nós. Estamos na presença de Deus porque Jesus deu a sua vida por nós. Nós só estamos no caminho da salvação porque aprove a Deus ter misericórdia de nós, porque nós não temos mérito nenhum, nós não somos bons coisa nenhuma para podermos comover Deus a nos salvar. Nós somos falhos, somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Como Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Louvado seja Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, pois não vem de obras. Com obras, ninguém se salva perante o Senhor. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a água transformada em vinho, primeiro sinal que João registra, mostra para nós que a antiga aliança, os pactos, os rituais da lei, os sacrifícios agora estão sendo substituídos. Louvado seja Deus pela realidade da graça. Estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, e a obra dele na nossa vida é que é capaz de promover uma transformação para podermos sair de um estado e ir para o outro. Assim como a água foi transformada em vinho, a velha criatura é transformada em nova criatura para a glória de Deus. Você não é mais a mesma pessoa. Você agora é uma nova criatura com o selo de autenticidade do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja o Senhor. Primeiro sinal que João registra, a água transformada em vinho. Segundo sinal que João ele vai registrar no seu evangelho, naquilo que ele vai registrar, a cura do filho de um oficial. João capítulo 4, do versículo 46 até o de número 54. Como eu disse no início, eu não vou ficar lendo as passagens, mas você pode acompanhar. João, capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Jesus ele vai entrando em Caná da Galileia, vem ali um oficial até ele, pedir que cure o seu filho, e Jesus vai dizer: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. No versículo 49, o oficial roga ao Senhor e diz assim: desce, antes que meu filho morra. E Jesus diz para ele: vai, pois o teu filho vive. O homem creu, foi para sua casa. Quando vai se aproximando, vem até o seu encontro seus servos e diz assim: o teu filho foi curado. E ele pergunta: que horas foi isso? Tal hora do dia. E ele vai lembrar que foi na hora que ele falou com Jesus, e Jesus deu aquela palavra para ele, o filho dele foi curado. E o que esse sinal quer trazer para nós? O Evangelho traz restauração. O Evangelho, ele traz cura para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Almas machucadas, feridas, doentes, o Evangelho do Senhor Jesus traz cura, traz restauração. A palavra de poder que ele libera traz restauração para a nossa vida. Lá em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 17, vai dizer assim: então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar que estava escrito. E o que é que Jesus vai ler? É o que está em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Lá no mesmo capítulo 4 de Lucas, no versículo 21, Jesus fecha o livro, olha para as pessoas e diz assim: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, bendito seja Deus. Hoje se cumpriu naquela época e se cumpre até hoje, porque Jesus veio para restaurar a vida daqueles que se chegam a Ele. Mesmo que Ele não esteja presente, mas a palavra do seu poder traz cura, traz restauração para as nossas vidas, louvado seja Deus. Então, o segundo sinal, a cura do filho do oficial, quer dizer para nós que o evangelho, a palavra, a boa nova de Jesus, traz restauração para a nossa vida. Bendito seja o Senhor. A cura do paralítico, o tanque de Betesda. Jesus estava ali no tanque e os homens estavam com ele. E as pessoas ficavam ali no tanque de Betesda esperando com que aquelas águas ali fossem mexidas por um anjo quando ele descia uma vez. Quem entrasse dentro do tanque era curado. E esse homem fazia 38 anos que estava ali. Ele estava ali e não conseguia entrar. Quando Jesus chega e diz assim, quer ser curado? Ele vai dizer, quero, Senhor, mas não tem ninguém que me ajude a entrar dentro do tanque. E Jesus vai dizer para ele que ele levante, que ele tome ali o seu leito e ande. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. E, de repente, ele vai ver ali na sua vida que o milagre vai acontecer. Que, de repente, ele vai se levantar diante da palavra que Jesus diz para ele, levante e ande. E quando ele vai levantar e andar, louvado seja o Senhor, quando ele vai andar ali e falar para aquelas pessoas que foi curado, então ele de repente toma o seu leito e começa uma discussão, por que aquele homem levantou? E então ele vai dizer que não sabe quem foi que o curou. E quando Jesus aparece, é que ele vai dizer que é Jesus. E o que esse sinal, ele quer dizer para nós? O que esse sinal quer dizer para a minha vida e para a tua? É porque ele, Jesus, ele substitui a fraqueza pela força. Ele vai substituir a paralisia espiritual pela força do Espírito na nossa vida. Então, o sinal que ele coloca para nós, aleluia, o quarto sinal, é que Deus substitui a fraqueza, a paralisia, por força, para podermos andar e estar dispostos a fazer a obra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu e você não recebemos espírito de covardia, nem um espírito que nos deixe paralisados, mas nós recebemos um espírito de poder para nós, louvado seja o Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, Paulo diz, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Então eu e você não é para estarmos paralíticos, paralisados espiritualmente, mas é para estarmos na presença de Deus, é para estarmos de pé. Ele vai dizer para nós, levanta e anda, creia na palavra de Deus, porque ele nos tira da paralisia espiritual. Aleluia. Então, quinto sinal, a multiplicação dos pães. João capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Ele vai aqui pegar e multiplicar pães para aquelas pessoas. E ele vai ali recolher os pedaços para que não sobre nada. E muita gente é alimentada aqui. O número, no versículo 10, vai dizer que era de quase 5.000 pessoas. E essa
multiplicação dos pães. E a continuidade do capítulo 6 vai dizer para nós neste sinal, quinto sinal, que Cristo é o verdadeiro alimento. Cristo é aquele que traz alimento verdadeiro para o nosso espírito. Em João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o Senhor. Lá no mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 6, no versículo 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu e você, na presença de Deus, nós temos um alimento verdadeiro. É o próprio Jesus. Ele diz: quem se alimenta de mim nunca terá fome, nunca terá sede, mas será saciado. E esse sinal diz para nós que ele, Cristo, é o verdadeiro alimento para as nossas vidas. Assim como é uma das bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus e o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você nunca terá sede, nunca terá fome na presença do Senhor, porque ele mesmo que tenha 5 pães e 2 peixinhos, ele vai multiplicar, ele vai alimentar. Ele é o nosso alimento verdadeiro. Glória a Jesus. Sexto sinal, Jesus anda sobre as águas. Capítulo 6, versículos 16 ao 21. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos, quando olham, temem, ficam aterrorizados. Mas no versículo 19, Jesus se aproxima andando sobre o mar e diz para eles: não temais, sou eu. E o que esse sinal quer dizer para nós? É que o medo é substituído por confiança. O medo nas nossas vidas será substituído por confiança. Jesus diz para nós: sou eu que estou contigo. Sou eu que estou na tua vida. Não temas, não se atemorize. Confie somente no Senhor, bendito seja Deus. A fé é o ingrediente principal para crermos no Senhor, para confiarmos nele, para vencermos o medo, para não sermos tomados por um medo que venha nos paralisar, para podermos continuar na presença do Senhor. Então, o medo é substituído pela confiança. Em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Louvado seja Deus. A fé é o ingrediente para que o medo seja substituído pela confiança. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que o medo seja dissipado. Mas quando temos fé, nós não iremos olhar para a tempestade, nós iremos ver Jesus caminhando por sobre as águas e vindo até nós. Então, o sexto sinal diz para nós que o medo é substituído pela confiança. O sétimo sinal está em João capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. João 9, do 1 ao 7. É a cura de um cego de nascença. E aqui é bem interessante. O homem nunca viu, mas Jesus dará vista a ele. O homem desde que nasceu que não vê, ele é cego de nascença. Mas Jesus ali, ele vai cuspir na terra, fazer um lodo com a saliva, colocar nos olhos do cego e mandar ele lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E quando o homem vai, ele lava seus olhos e volta vendo. E esse sinal quer dizer para nós que as trevas é substituída pela luz. As trevas é substituída pela luz. Eu e você, alguns, não vou generalizar, não nasceram no Evangelho. Alguns nasceram, outros não. Então nós somos cegos de nascença. Nunca vimos a luz do Evangelho.
Mas Jesus chegou na nossa vida, tirou as escamas dos nossos olhos e Ele substituiu essas trevas por luz, para que possamos enxergar, para que possamos agora estar vendo as coisas da perspectiva de Deus, entendendo como a palavra de Deus se aplica na nossa vida. Em Mateus 4,16 vai dizer: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Eu e você, irmão e irmã, estávamos sentados na sombra da morte, nas trevas, mas Jesus veio e trouxe luz para a nossa vida. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não está mais em trevas. Cristo te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Nós somos agora filhos da luz. Cristo nos tirou das trevas para nós estarmos agora na luz do seu evangelho. Aleluia. Servo de nascença agora voltando a ver. São todas as pessoas que veem agora com a luz do evangelho de Deus, que saem das trevas, que saem da escuridão, para poder enxergar melhor, para poder ver melhor, para que as escamas não estejam mais em seus olhos. Éramos cegos, mas Cristo nos deu visão para a glória do seu nome. E o último sinal, culminando, para mostrar que Cristo, Ele é o Filho de Deus, e Ele é divino, Ele é o próprio Deus, está no capítulo 11 de João. Capítulo 11, do 1 ao 46. A ressurreição de Lázaro. E esse sinal diz para nós que a morte é substituída pela vida. A morte é substituída pela vida. Tudo que tínhamos de negativo, de prejudicial, de ruim na nossa vida, é substituído por coisas novas, por coisas boas, fraqueza por poder, medo por confiança, trevas por luz, paralisia espiritual por saúde espiritual. E agora Cristo demonstra para nós, em algo que era impossível, as pessoas não poderiam acreditar que acontecesse, uma ressurreição. Ele mostra para nós que Ele tem o poder de substituir a morte por vida. Lá em Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, irmãos. As pessoas às vezes não querem reconhecer isso. Quem não tem Cristo, espiritualmente está morto e está morta. Quem não tem Cristo, porque somente Cristo, somente o seu Santo Espírito pode dar vida. Estando nós mortos em delitos, em pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Primeiro sinal, o ritual da lei é substituído pela realidade da graça. Pela graça sois salvos. Aleluia. Quando Deus ele pegou o homem lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 2 e 7, e ele formou o homem com as suas próprias mãos. É a 8ª vez que Deus vai dizer, né? A Bíblia vai mencionar: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 7, Deus agora vai formar o homem, vai ser uma narrativa mais minuciosa, vai formar o homem do pó da terra com as suas próprias mãos e vai soprar-lhe na narina, e o homem será feito alma vivente. Então estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus soprou para que pudéssemos ter vida. Soprou o seu Espírito em nós. Estávamos mortos em delitos e pecados e Jesus agora nos dá vida. Em João capítulo 20, versículos 21 e 22, disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito pelo sopro de Jesus.
Nós podemos ter nascido com vida, mas no pecado nos deixa mortos. E Ele, Cristo Jesus, é que agora sopra sobre nós seu Espírito para nos vivificar e estarmos vivos diante dele. Aleluia! A morte é substituída por vida. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Será que você pode louvar a Deus por isso? A lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Estávamos mortos e Cristo nos deu vida. O último sinal que João vai registrar no capítulo 11 é, simbolicamente para nós, a mensagem: a morte é substituída pela vida. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos aproveitar todos os sinais que Cristo ele efetuou como exemplo e trazer essa realidade para a nossa vida. Que ele substitui o ritual da lei pela realidade da graça. Bendito seja o Senhor. Que o seu evangelho traz cura. Que o poder da sua palavra agora está estabelecido na nossa vida. Que nós podemos também ter uma substituição do pecado por santidade. Que a fraqueza é substituída por força. Que Cristo é o verdadeiro alimento. Que o medo é substituído por confiança. Que as trevas é substituída por luz. E que a morte é substituída por vida. Louvado seja Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou convidar a Letícia para ela trazer aqui um louvor e nós adorarmos a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Deus é muito maravilhoso. Graça e paz. O Evangelho é muito maravilhoso. Paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor agora nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, te adora, te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Amém. Jesus te abençoe. Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Bom, desde já agradeço aqui a Auricélia, a Estel, o Arthur, a Natiele, com o Zion, o Pedro, a Celina, a Letícia, a minha esposa Brena, a irmã Cátia Monteiro, a irmã Renata Nobre, a Sabrina, a irmã Silene, a irmã Celeste. Que Deus venha abençoar vocês e aos outros e as outras que não estejam aparecendo aqui na lista, tá bom? Que Deus venha abençoar vocês. Agradeço muito pela sua presença. Como eu havia dito anteriormente, amanhã será a nossa live de louvor. Então, não perca. Se conecte conosco amanhã a partir das 19 horas, das 7 da noite. Nós vamos ter aí uma live de louvor. Com certeza você vai ouvir um louvor que você gosta amanhã. Então, espalhe a notícia, convide outras pessoas, avise aí os teus contatos. Olha, amanhã vai ter uma live de louvor. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor. E se conecte conosco para podermos entoar louvores ao nosso Deus, pois Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Visite o nosso canal do YouTube, Missão de Fé Passaré, deixe lá o seu like, se inscreva no canal, também compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas através dos meios virtuais. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado. Um abraço virtual a todos e a todas. Que Deus abençoe, que Deus guarde, não somente a você, mas a toda a sua família, em nome de Jesus. Peço oração por mim e por minha casa. Amado Pai e eterno Deus, peço a Ti, Senhor, por estarmos nesse momento, com essa oportunidade de pregar a Tua palavra, de levar o Teu evangelho, de fazer, meu Deus, a Tua obra, Pai, mesmo que seja de uma forma virtual, mas cremos que o Senhor venha alcançar mais pessoas através desses meios. Pai da glória, que o Senhor venha abençoar nossos irmãos e irmãs que
estiveram conosco participando, aqueles que entraram, que saíram, que o Senhor possa, meu Pai, também alcançá-los com a tua bênção, para a glória e o louvor do teu nome.